preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Seguida com Miguel Videira. Miguel Videira com as notícias às 4 na Rádio Observador. Miguel, está em marcha a votação das primeiras propostas de alteração ao Orçamento do Estado para o próximo ano. Depois do aviso feito esta manhã pelo Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento de que a margem financeira para acolher as propostas da oposição é curta e apesar de acenar com o papão do déficit, a verdade é que vão ser sujeitas à votação. João Gama, agora aqui em direto do Parlamento, várias propostas que implicam precisamente um aumento de despesa, o caso das propostas para a subida de pensões. À cabeça essas propostas do Partido Socialista e também do Chega, que são ligeiramente diferentes, mas as duas implicam um aumento estrutural, o aumento de despesa estrutural nas pensões. Mas para já ainda estamos muito longe de votar as propostas dos partidos da oposição sobre pensões. Estão a ser votadas proposta a proposta, linha a linha. O PCP foi um dos primeiros partidos da oposição a ver aprovada por uma larga maioria dos deputados uma proposta de alteração a este Orçamento do Estado, a propósito, uma proposta para reforçar o financiamento da Rede Nacional de Apoio e Proteção às Vítimas de Violência Doméstica. Também o PAN já teve, nestes últimos minutos, uma série de propostas aprovadas pela maioria dos deputados da Assembleia da República. O Parlamento aprovou mesmo por unanimidade o alargamento da Porta 65 a vítimas de violência doméstica, algo que também já tinha sido aprovado em 2025. Rejeitada foi a proposta do Chega, a medida que visava a proibição da utilização de dinheiros públicos para a construção de mesquitas. Envolveu um troca-bocas entre deputados do Partido Socialista e também do Chega, com Rui Afonso, que está a conduzir estes trabalhos, a ler uma declaração da Comissão de Assuntos Constitucionais, que apesar de hoje mesmo ter considerado a proposta do Chega inconstitucional, que isso não proibia que fosse votada aqui em plenário da Assembleia da República. Quanto às pensões, Miguel Videira, vamos ainda ter que esperar para ver o que decidem os deputados da Assembleia da República. Aí estará João Gama, jornalista do Observador, para nos contar tudo aqui na antena da rádio. Arrancou hoje a discussão e votação em sede de especialidade das mais de 2.000 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para o próximo ano. O Governo e a empresa gestora dos aeroportos portugueses mostram-se surpreendidos com o anúncio da Ryanair. A companhia aérea low cost decidiu acabar com os voos para os Açores. A decisão, com efeitos a partir de março do próximo ano, perdem-se a confirmar-se 6 rotas e a estimativa 400.000 passageiros por ano. Para além da surpresa, a ANA, Aeroportos de Portugal, entidade gestora dos aeroportos nacionais, revela até em comunicado que as conversas mais recentes com a Ryanair indicavam que a empresa ia aumentar e não reduzir a oferta de voos para Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. E o Ministério das Infraestruturas, numa resposta ao Observador, garante que a companhia aérea sempre contou com o apoio e valorização para operar nos Açores, com dezenas de milhões de euros em incentivos ao tráfego ao longo dos últimos anos. O Ministério, liderado por Miguel Pinto Luz, frisa mesmo que o anúncio da Ryanair não pode ser condizente com a realidade. Ora, hoje a companhia aérea low cost justificou essa decisão, acusando o governo de inação e também com o que considera serem elevadas taxas portuárias. Sim, sublinha a empresa que as taxas de navegação aérea dispararam mais de 120% depois da pandemia e foi introduzida também uma taxa de viagem de 2 euros. O governo e a ANA Aeroportos lembram que as taxas pagas nos Açores são as mais baixas da rede e ficaram inalteradas este ano e não foi proposto qualquer aumento para 2026. A Ryanair considera que o executivo Luís Montenegro Luís Montenegro prefere beneficiar o monopólio aeroportuário francês, numa referência ao facto da ANA ser gerida pela empresa Vinci e não a população portuguesa. É a posição assumida pela Ryanair, que avança que vai deixar de operar para os Açores a partir do final de março do próximo ano.
Greve geral, o candidato à presidência da República, Luís Marques Mendes, acredita que o Governo e a UGT ainda vão chegar a um entendimento. Um otimismo alicerçado no que disse o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, no final da reunião de ontem com a Ministra do Trabalho. Ontem aconteceram 2 sinais importantes. A UGT pediu mais tempo para analisar as propostas, o que significa que está interessada no diálogo. E o Governo podia ter dito não, mas disse sim, o que significa que também está empenhado na negociação. Portanto, o dia de ontem ajudou a desanuviar o ambiente. E eu acho que nas próximas semanas vamos ter outros dias de desanuviamento. Ao contrário de toda a gente que acha que isto vai acabar em ruptura, eu acho que isto vai acabar num acordo. Declaração de Luís Marques Mendes à margem de uma visita à Associação Académica da Universidade de Coimbra, num registro captado pela RTP. Marques Mendes, que hoje viu o CDS anunciar que apoia o candidato na corrida a Belém. Ora, este otimismo de Marques Mendes coincide com a entrega pela UGT do pré-aviso de greve no Ministério do Trabalho. E à saída, o secretário-geral Mário Mourão reafirmou a disponibilidade para continuar a negociar com o Governo, apesar de manter a intenção de levar a greve por diante. Desde logo que o Governo, por exemplo, tivesse disponível a retirar a proposta neste momento, a refletirmos, e não é dizer que não há reforma laboral. Essa é uma questão. O Governo foi eleito, teve a confiança da maioria dos portugueses, não é nada disso. Mas nesta fase, uma vez que, no nosso entender, o processo não começou muito bem, gostaríamos que tivesse começado de outra forma, se calhar retirar a proposta, refletirmos todos, começarmos todos de novo, daquilo que começou mal, provavelmente seria uma forma de desconvocar a greve. A sugestão de Mário Mourão comece do zero. Mário Mourão, que voltou a lamentar que o Governo só tenha manifestado alguma abertura à negociação depois da UGT ter anunciado a greve geral. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia denuncia injustiças na progressão dos chefes da PSP. E esta tarde a ASP entregou um documento em mãos à Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. O Presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, mais representativo dos agentes da PSP, Paulo Santos, diz que há uma norma que impede os chefes principais de concorrerem a chefes coordenadores. O nosso Estatuto Profissional definia que o período de transição aspirou a 31 de dezembro de 2024. E até à data não foi nada feito que alterasse esse normativo e permitisse que aqueles que são chefes principais tivessem os requisitos necessários para concorrer ao posto de chefe coordenador. A verdade é que nós, em julho de 2024, alertamos o MAI para essa necessidade. Reiteramos essa necessidade em setembro do atual ano. E o Governo nada fez para resolver esse problema, que é um problema que pode ser resolvido do ponto de vista jurídico. As declarações de Paulo Santos esta tarde, à entrada para o encontro com a Ministra da Administração Interna. Esta estrutura sindical acredita que o MAI vai resolver a situação antes do final do ano. Os bancos de Berbigão, na Ria Formosa, estão em risco de extinção. É um alerta deixado pelo chefe Lionel Pereira. O cozinheiro distinguido com o Prémio Sustentabilidade 2025 fala num crime ambiental à vista de todos. O responsável pelo restaurante Check-in em Faro aponta o dedo a anos de capturas descontroladas e António José Soares à falta de fiscalização. O chefe Lionel Pereira alerta para as toneladas de berbicão que têm sido retiradas ilegalmente da Ria Formosa. O responsável pelo restaurante Check-in em Faro descreve o que se tem passado nos últimos anos. Falta de fiscalização, mariscadores sem documentos, caminhões de berbigão a partirem do Algarve para a Espanha e aos olhos de toda a gente e ninguém faz nada. O cozinheiro, distinguido com o Prémio Sustentabilidade 2025, desafia as autoridades a reforçarem a fiscalização. Lionel Pereira deixa um exemplo de uma medida que deve ser tomada com urgência. Criar um período de férias no mínimo a 5 anos, para ver depois os resultados e ir analisando época a época, estação a estação, ano a ano, a ver a evolução positiva da espécie. Aquilo que foi um pouco feito, ou um controle muito mais cerrado, como foi feito com os cavalos marinhos, com os pepinos do mar, com estas espécies que chegaram a estar praticamente extintas e graças aos investigadores e equipas fortíssimas que têm estado a trabalhar nesta área, conseguiram repovoar. O chefe Lionel Pereira pede também aos restaurantes que deixem de comprar berbigão e que o retirem dos seus menus durante o tempo que for necessário para este recuperar. António José Soares com este alerta do chefe de cozinha Lionel Pereira sobre o desaparecimento dos bancos de berbigão na Ria Formosa, em Faro.
No desporto, quarta eliminatória da Taça de Portugal. José Mourinho quer sair de Belém com uma vitória frente ao Atlético. É o estádio do Restelo que acolhe esta partida e não o estádio da Tapadinha, mítico estádio do Atlético Clube de Portugal. Ora, na conferência de imprensa de antevisão deste encontro, agendado para amanhã à noite, o técnico das Águias não espera facilidades, mas conta, claro está, vencer e seguir em frente na competição. Honestamente, preferia que o jogo fosse na Tapadinha pelo significado, mas ser em Belém, num dos estádios mais bonitos do futebol português e também muito perto, obviamente, de Alcântara, acho que será uma noite bonita de futebol, espero. Obviamente, não esperando facilidades, mas obviamente esperando ganhar. É essa a expectativa de José Mourinho, que fez esta tarde a antevisão deste encontro frente ao Atlético, quarta eliminatória da Taça de Portugal. Jogam-se os 16avos da competição. E é uma partida que vai poder acompanhar aqui na Rádio Observador, esse Atlético Benfica, amanhã à noite. Depois, no sábado, vamos ter também uma dupla emissão com o Sporting Marinhense e o Futebol Clube do Porto Sintrense. E tu cá estarás. E eu cá estarei a coordenar essa de sábado com 2 jogos seguidos de Sporting e Porto. Miguel, ainda há tempo para outras notícias que estão a marcar esta noite. Começamos com o desemprego, que voltou a diminuir. Em outubro, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou 4,7% face ao mesmo mês do ano passado e 1,6% em relação a setembro. Segundo o Instituto de Emprego e Formação Profissional, estavam registadas perto de 300 mil pessoas em todo o país, menos 15 mil do que no período homólogo. Este recuo no desemprego em outubro interrompe 2 meses consecutivos de subida após 6 meses seguidos de quebra. Carlos Moedas foi eleito presidente da área metropolitana de Lisboa. Os autarcas de Vila Franca de Xira e de Palmela foram eleitos vice-presidentes. Carlos Moedas liderava uma lista única, uma lista aprovada com 16 votos a favor entre os 18 municípios que integram a área metropolitana de Lisboa. E a Câmara Municipal da capital, precisamente, garante que a segurança do Centro Comercial Colombo não está comprometida. A autarquia levou a cabo uma vistoria técnica na sequência de denúncias relativas à degradação de vários pilares do centro comercial. A Associação de Moradores Vizinhos em Lisboa tinha apelado, de resto, à intervenção da autarquia e de outras entidades face ao potencial risco para a segurança pública. Ora, depois da auditoria, conclui o município, não há perigo.